Elas podiam ser violentas, cruéis ou completamente doidas. Seja para matar criminosos, salvar vidas ou provocar os sentidos. Estas ferramentas tecnológicas revolucionaram o ingovernável Velho Oeste. Engenhocas, a seguirem, tecnologia no Velho Oeste. Vamos falar de maravilhas modernas no Velho Oeste. Melhor que isso, impossível. Tecnologia no Velho Oeste. Engenhocas. Olá, eu sou David Carradine. Bem, os habitantes do Velho Oeste não teriam sobrevivido sem o uso de engenhocas. Isso mesmo. A tecnologia ajudava os colonizadores a comer, trabalhar, se divertir e, é claro, matar. For gadgets, the Old West was something of a proving ground for innovative weapons, farming devices, and all kinds of other gadgets. And sometimes when an invention failed, it might lead to the better understanding for another invention. America is the land of gadgets and wizardry. Manifest Destiny moved along on gadgetry, whether it was weapons gadgetry, or tools, or homemaking things, or farming. O povo do Velho Oeste inventou dispositivos bem malucos para se livrar de criaturas pestilentas. Convenhamos, ratos sempre foram uma praga desde o início dos tempos. Em 1882, um habitante do Velho Oeste patenteou um dispositivo ridículo para matar roedores chamado Ratoeira do Velho Oeste. O artefato consistia em um revólver de 6 balas fixado a uma plataforma de madeira. Em uma base de metal, colocava-se um pedaço de queijo ou pão. Quando o rato mordia a isca, uma haste era acionada disparando o revólver. Com um estalo, o infeliz era morto a queima-roupa. Isso é um exagero. Não só os ratos precisavam ser eliminados. O engenhoso inventor percebeu que seu excêntrico mecanismo podia ser atrelado a uma porta ou janela para afugentar intrusos. The Wild West mousetrap was essentially a booby trap. A similar device could have been used in, say, a cabin or a house if someone was afraid on the frontier of being robbed while they were out hunting or out working. The only problem there is if the wrong person walks in or the man who sets the trap forgets that he had set it, he might be in for a little surprise and be the victim of his own gadgetry. A gente se vê no paraíso. Além dos invasores de casas, assaltantes de banco infestavam o Velho Oeste. Os moradores estavam fartos de ser roubados pelos clones de Butch Cassidy e Jesse James. Um certo Stanley inventou uma engenhoca incrível. O tanque para capturar bandidos. Um policial se escondia no interior deste tubo à prova de balas, com 2,44 m de altura, pequenos buracos, fendas para armas de fogo e um jogo de braços mecânicos. Em uma tentativa de roubo, os tiros eram disparados de dentro do tubo pelos buracos, enquanto a engenhoca perseguia o bandido. Os braços de metal serviriam para capturar o ladrão. If I saw the thing, I'd probably just run away from it. I'm sure that a lot of other robbers would have as well. Also, the way it's designed, there's a lot of gun ports in the thing, and you'd think that a robber would basically be able to stick a gun inside there and shoot the operator. Esse tanque nunca saiu do papel. Seu inventor, obviamente, não entendia nada de bandidos. O Velho Oeste estava repleto de pessoas violentas. Exímios atiradores eram capazes de acertar uma águia entre os olhos. Assim, para os amadores que mal conseguiam tirar doce de criança, a mini-pistola foi uma invenção conveniente. Well, the Chicago Palm Pistol was probably one of the last of the fancy hideout guns developed in the Victorian age. In fact, I have one right here. It's a dandy little gun, 7-shot, .32 caliber.
Este dispositivo, também conhecido como espremedor, era um revólver de ação rotativa. 7 câmaras eram dispostas ao redor de um disco giratório interno com pequenos cartuchos virados para fora. Era operado por uma alavanca montada na parte traseira da estrutura. Bastava pressionar a palma da mão para atirar. Jogadores adoravam os dispositivos letais porque, literalmente, sumiam dentro da mão. The palm pistol is kind of an indoor gun. Close range across a card table rather than out on the range or across a street in a big gun battle. Tiroteios constantes transformavam pessoas em queijos suíços. E não havia engenhocas para remover balas de forma segura. O assaltante de bancos Cole Younger viveu até uma idade avançada, com 11 balas tilintando dentro de seu corpo. E ele não foi o único. Emmett Dalton, who was one of the Dalton brothers that raided Coffeyville, he survived the raid and went to prison, but for many years he lived with a lot of the birdshot and buckshot and bullets that he was wounded with in the raid. Texas Ranger Frank Hamer had quite a bit of buckshot by the end of his career that was still lodged in his body. Às vezes, a remoção de uma bala significava salvar uma vida. No dia 2 de julho de 1881, o presidente James Garfield estava prestes a entrar no trem quando, de repente, foi alvejado nas costas por Charles Guiteau, que acreditava estar seguindo as ordens de Deus. Os médicos tentaram desesperadamente salvá-lo, procurando extrair a bala disparada pelo assassino. Utilizaram artefatos perfurantes grosseiros, além das próprias mãos, sem desinfetá-las. 2 military surgeons probed his injuries, and what they did was they really made the injury worse and it started to become very infected. O primeiro detector de metais, concebido pelo inventor do telefone Alexander Graham Bell, ajudava a rastrear balas alojadas internamente. Bell fixou 2 bobinas de metal em uma bateria, criando um campo eletromagnético. Ao mover um objeto metálico próximo das bobinas, o campo sofria deformações, alterando as correntes que viajavam pelos fios elétricos, criando assim uma série de estalos repetidos no auscultador. No laboratório, esse dispositivo conseguia localizar balas alojadas em pedaços de carne. Bell testou o detector de metais no presidente agonizante. Ele movia o detector por cima do ferimento causado pela entrada da bala e ouvia um estalido errático, mas não conseguia determinar com precisão o local da bala. O presidente não resistiu à infecção provocada pela busca infrutífera da bala e faleceu. Muitas vítimas sucumbiram até a criação de mais um dispositivo: o raio-x. Um dos primeiros aparelhos de raio-x era um tubo que permitia a passagem de energia eletromagnética através da matéria, como a pele, projetando a imagem em um fluoroscópio, uma tela fluorescente portátil. Quanto a Bell, bem, ele achava que sua invenção era um fracasso. Bell's gadget more or less failed when trying to help the president. However, metal detectors were improved upon, and by the 20th century they were being very successfully used for mine detection and a variety of other purposes. Um verdadeiro arranca-tripas era a pistola Eugene Cutlass, uma faca Bowie presa a uma pistola de percussão. Era uma típica pistola calibre 54 com cano liso de 13 centímetros. Sua peculiaridade era a faca Bowie, medindo entre 23 e 28 centímetros sob a pistola. A lâmina era forjada com um gatilho e uma dobradiça de proteção. They were ideal for a miner or a prospector out on the frontier that if he got into some kind of close contact fight with somebody, after he got his one shot off, he had this great handled dagger to use. Atiradores e soldados viviam à espera do próximo grande dispositivo de fogo que permitisse recarga imediata.
A invenção da Blacksley Quick Loader não foi muito feliz. A engenhoca, projetada para prontamente carregar o rifle Spencer, era uma caixa de madeira delgada coberta com metal laminado e couro. Longos buracos no interior da caixa abrigavam 6 tubos de estanho. Cada tubo possuía 7 cartuchos calibre 56. A munição do rifle Spencer ficava armazenada no cabo da soleira do pente, que continha uma mola. Para recarregar a arma, você tinha de remover o pente, depois pegar um tubo contendo 7 cartuchos da Blacksley Quick Loader e descarregá-los no cabo da soleira. Tinha de colocar o tambor de volta na caixa e devolver esta coisa para dentro. Para armar, você apontava o rifle para baixo e usava a força da gravidade. Então, estaria pronto para revidar fogo. A caixa da Blacksley permitia a recarga imediata e se tornaria um dispositivo decisivo no conflito contra os guerreiros mais violentos do Oeste. No Velho Oeste, o homem dependia de sua arma, ou neste caso, do tempo gasto para carregá-la. A Blacksley Quick Loader era o sonho de quem habitava no perigoso Velho Oeste. 16 de setembro de 1868, Rio Republican, no Colorado. A Blacksley foi usada na Batalha de Beech Island. Mais de 700 índios Cheyenne e Opahoe lutaram com 50 abatedores do Major George Forsyth. The scouts that were serving under a Major George Forsyth at Beecher's Island had the Blakesley loader because each of them were issued a Spencer carbine, in addition to their handgun. Os guerreiros acuaram os batedores em um banco de areia. Mesmo vulneráveis, os soldados conseguiram carregar prontamente a Blacksley e rechaçar o inimigo. You had a situation where you had a very small group of men dug in on this little sandbar, and they were facing some 750 warriors. That's a big difference in odds. George Forsyth, in one of his letters, claimed that he could hold out for another 6 days if possible, so long as reinforcements eventually came. So he must have placed a certain amount of faith in these weapons and the Blakesley loader. Os batedores mataram o líder inimigo, Nariz Romano, fazendo com que os índios recuassem. Contudo, 4 batedores foram mortos, incluindo o tenente Frederick H. Beecher, que deu nome à batalha. Mas a Blacksley tinha alguns pequenos problemas. One of the problems with the Blakesley was that in the field, under the rigorous conditions, riding, oftentimes the bullet would come out of the shell casing, the powder would then come out, oftentimes they'd discharge from impact, and you'd have a number of rounds go off, maybe even all 7. It was somewhat akin to the trooper having an armpit time bomb. Uma outra arma espantosa assegurava poder transformar qualquer pistoleiro em Pepe Legal. Patenteado em 1883, o dispositivo Bridgeport dispensava o uso do deselegante coldre. Era uma chapa plana de metal fixada em um cinto. Para sacar a arma, um grande parafuso preso ao revólver deslizava pela fenda na chapa de metal. A arma ficava literalmente suspensa no cinto, como o coldre. Com o Bridgeport, bastava fazer girar o revólver e disparar. Ou deslizá-lo rapidamente e mandar bala. O difícil era guardar a arma de volta. Mas isso não era tão importante. Em 1883, o exército dos Estados Unidos adquiriu 500 mecanismos do tipo Bridgeport para seus homens acampados a sudoeste. Infelizmente, o artefato deixava o revólver de 6 balas à mercê das intempéries. Por fim, o dispositivo foi considerado inútil. O dispositivo estava mais para um cacareco do que para uma engenhoca. Artefatos do tipo arma de fogo não eram os únicos a produzir estrondo.
Um dos feriados mais celebrados é o 4 de julho. No oeste, o pessoal da cidade lançava fogos de artifício. Os chineses tinham inventado dispositivos pirotécnicos 1000 anos antes. Mas os patriotas do Velho Oeste aperfeiçoaram o invento. A tecnologia dos fogos de artifício é notável. Um canudo de papel é preenchido com uma substância contendo dinamite e compostos químicos chamados de estrelas. São eles que criam o efeito de cor e luz. Quando o dispositivo de ignição na base é acionado, a pólvora impulsiona a carga que fica na base do canudo, lançando-o a centenas de metros. Depois, uma nova explosão aciona as estrelas que lançam uma chuva de luz colorida. Well, fireworks in the Old West weren't limited to 4th of July celebrations. Fireworks were a device that could aid criminals in committing a crime. In San Francisco, the different Chinese gangs would often use the sound of the fireworks going on during these big Chinese New Year's celebrations to set off bombs and carry out shootings of their enemies. Além dos fogos, havia várias opções para distrair as pessoas. O estereoscópio criou um alvoroço e tanto. Era uma mistura de óculos tridimensionais e projetor de slides. 2 fotos idênticas eram colocadas lado a lado. Pelo visor, via-se uma combinação das 2 fotos, formando uma imagem tridimensional. Photography was so unusual at the time that this was a great little gadget for people to entertain themselves. Think of not just one card, but dozens, perhaps even hundreds of cards in a saloon that could afford to buy them. Uau! Oi, tudo bem? Outra sensação era a lanterna mágica. Consistia em uma caixa de madeira e uma lente de foco. Um pedaço de vidro de 8 centímetros pintado à mão era posicionado atrás das lentes. Uma lâmpada a óleo dentro da caixa iluminava a imagem, projetada através da lente em uma parede. Claro que essas imagens também podiam ter apelo erótico. Logo, esse artefato acabou nas tabernas, onde toda diversão era bem-vinda. Se você acha que os toca-discos surgiram na década de 50, está enganado. Em 1889, o Palais Royal de San Francisco instalou uma vitrola operada por moedas. Os fones rudimentares permitiam escutar uma melodia com um som de disco riscado, mas a vitrola só tocava uma música. A chamada máquina de inserir moedas arrecadou mais de $1000 nos 6 primeiros meses e acabou se transformando em um dos poucos lugares onde os cantores podiam ser apreciados, com exceção dos shows ao vivo de seus artistas favoritos. For the days of old, the days of gold, the days of 49. No final do século XIX, Thomas Edison inventou um dispositivo grosseiro para figuras em movimento chamado cinetoscópio. Funcionava assim. Depois de inserir uma moeda, o espectador olhava pelo visor e virava uma manivela que, por sua vez, movimentava o filme por uma série de rodas. Os mineradores solitários se entretinham apreciando mulheres seminuas rebolando na tela. Nossa, os shows eróticos evoluíram muito mesmo. O Velho Oeste estava cheio de emoções baratas e engenhocas. Em uma taberna, colocou-se no verso de uma pintura de um nu feminino pequenos balões que, quando apertados, faziam o seio esquerdo inflar e o umbigo mover-se como na dança do ventre. With the abundance of female art adorning these saloons, it's pretty obvious what the Western man was looking for. Engenhocas para entreter, como a pianola, enriqueciam proprietários de teatros e tabernas. Por isso, eles se preocupavam em proteger seu lucro dos funcionários que frequentemente roubavam o dinheiro. Em 1879, o proprietário James Ritchie patenteou o caixa incorruptível. A invenção tinha teclas para os diversos valores em dinheiro. Um mostrador de relógio realizava o registro de cada transação.
A maioria dos frequentadores não se importava com o caixa. A taberna de seu inventor acabou por atrair celebridades, incluindo Buffalo Bill Cuddy, o pugilista Jack Dempsey e o assaltante de bancos John Dillinger. O caixa incorruptível revolucionou o varejo e transformou-se na caixa registradora, um acessório incorporado à maioria dos estabelecimentos no Velho Oeste. Muitas invenções para as tabernas envolviam jogos de azar. Os trapaceiros criavam todo tipo de engenhocas malucas. Gambling in the Old West actually got to quite a technological stage in the sense that it became an entire industry. There were catalogs that were just chock full of gambling devices, cheating devices, card holdouts and signaling devices and things of that nature. Um jogador profissional inventou uma das máquinas mais criativas do Oeste para trapacear. O dispositivo falaz tinha uma pinça para capturar a carta desejada e ocultá-la na manga do trapaceiro através de um sistema de polias operado com o movimento de suas pernas. Na hora certa, o trapaceiro empurrava a pinça para fora, liberando a carta. Daí vem o ditado carta na manga. Havia diversos tipos de engenhocas feitas para enganar o adversário na mesa de pôquer, mas um deles era invisível. Quando as apostas eram altas, como no pôquer, cada vez mais, os jogadores se transformavam em trapaceiros como Tony Soprano, fazendo uso de vários artefatos para marcar as cartas, como os óculos de lentes azuis. Originalmente feitos para portadores de sífilis que são sensíveis à luz, eles permitiam distinguir sinais feitos com uma tinta invisível produzida a partir do suco de limão. Certo jogador se deu conta disso e usava a tinta para marcar o verso das cartas. Depois de um tempo, o trapaceiro disfarçado colocava os óculos azuis e lia as cartas de todos. Virtually anything could be used as a cheating device, from a silver hip flask to a reflective piece of jewelry to a buddy standing in the corner looking at your friend's cards. Tabernas e cassinos também usavam dispositivos a seu favor. Uma das invenções era o carregador de dados. Criava-se um dado viciado ao remover a marcação dos números para depositar um metal pesado no seu interior. O dado viciado era manipulado por eletroímãs sob a mesa. Com apenas um movimento da chave, o carteador sorteava os dados vencedores. Outro dispositivo era o telégrafo enganoso. Consistia de fios que conectavam o telégrafo a uma alavanca sob a mesa de jogo. They would actually set up a telegraph and watch through a peephole and find out what the other person's hand was and then telegraph through signals to the card player. O carteador mantinha o pé na alavanca e aguardava o sinal. 2 batidas indicavam que o jogador tinha 2 pares. 3 batidas significavam 3 do mesmo tipo. E 5 batidas significavam um full house. Telégrafos não eram utilizados somente para trapacear. Antes de existirem antenas parabólicas, as tabernas usavam um sistema de telégrafo para transmitir lutas de boxe. Na costa leste, um repórter transmitia a luta usando o código Morse, um sistema composto de pontos e traços, onde o tipo de batida determina a produção ou interrupção da conexão elétrica que gera as letras. O proprietário de uma taberna no Velho Oeste usava o receptor para traduzir o texto codificado em palavras, fornecendo uma cobertura detalhada. No Velho Oeste, as pessoas gostavam de entretenimento e engenhosidade. Havia dentre as invenções um dispositivo mórbido usado na execução por enforcamento. No Velho Oeste, os assassinos eram executados de formas muito criativas. A máquina Julian Gallows, por exemplo, permitia o auto-enforcamento daqueles que ficavam constrangidos diante das execuções. A Julian Gallows foi criada originalmente para o famoso cowboy Tom Horn, conhecido por perseguir ladrões de gado. Em 1901, Horn foi condenado à morte pelo assassinato de um adolescente de 14 anos em Cheyenne, Wyoming.
Em muitos casos de pena de morte, alguns oficiais sentiam remorso pela execução e, para esses casos, utilizavam o mecanismo de autoassassinato concebido por James P. Julian. O prisioneiro condenado ficava de pé em uma plataforma e um nó corrido era dado em volta de seu pescoço. O peso do corpo pressionava 2 chapas no alçapão e também destampava uma lata de água equilibrada por um contrapeso. À medida que a água escoava, o equilíbrio era afetado até provocar a queda do contrapeso. Uma corda amarrada ao contrapeso se comunicava com uma polia e sua outra extremidade era amarrada a uma coluna. Quando o contrapeso era derrubado, ele batia na coluna abrindo o alçapão. A Julian Gallows era um dispositivo de execução bastante complexo. Outra invenção para o mesmo fim era a galeria de tiro. It was simply a shed with 3 portals for 3 30-30 Savage rifles, and they would be aimed at the person who was to be executed. The strings were cut simultaneously. It set off a coiled mechanism which fired 2 of the 3 rifles, and the man to be executed, of course, had been pre-positioned on his heart so that they wouldn't miss, and it was very efficient. Que jeito infernal de mandar alguém para o céu. Na selvageria do Velho Oeste, execuções eram consideradas um evento. As pessoas compareciam ao cadafalso, faziam piquenique e zombavam do condenado. Mas nem todo mundo se divertia com as execuções, principalmente os carrascos. A galeria de tiro foi concebida para aliviar a culpa, funcionando basicamente como um pelotão de fuzilamento mecânico e foi usado uma única vez. O minerador imigrante Andrija Mirković assassinou um poderoso comerciante que ele acreditava tinha lhe roubado uma herança. Mirković was a Montenegrin miner. Montenegro is kind of a tribal society, but at that time it was almost like the Wild West of Europe. There was a tradition of people taking action on their own by the knife. Um júri americano repudiou o ato e condenou o assassino à morte. Mas os guardas da prisão estadual de Nevada não queriam se sentir responsáveis pela execução e utilizaram a galeria de tiro. Na manhã de 14 de maio de 1913, Mirković sentou-se na cadeira de ferro. Warden Dickerson read the death warrant to him and asked him if he was ready, and told him that buck up, to be brave, to die like a soldier. And he said, I die like a soldier. They provide a blindfold for somebody that's going to be shot, but he didn't want a blindfold. The rifles had already been precisely aimed, and then Warden Dickerson said, 1, 2, 3, fire. Mirković foi o único a testar a galeria de tiro e, obviamente, não viveu para contar a história. The execution machine was just forgotten and left on the back lot, and what happened to it was that during a World War II scrap drive at the prison, some 50 tons of scrap were taken out, and the execution machine went along with that. No Velho Oeste, as máquinas assassinas não eram os únicos dispositivos de punição. Em se tratando de sexo, vários inventos abrandavam os ânimos. Um deles produzia resultados literalmente chocantes. O Velho Oeste era repleto de pessoas intratáveis e muitas invenções serviam para punir os indisciplinados. Em 1889, August Erickson, de Portland, Oregon, apresentou em sua taberna uma orquestra de mulheres. Para protegê-las do assédio, Erickson instalou uma cerca eletrificada em volta do palco. Dentro da cerca havia fios condutores que chegavam até um operador. Se um cavalheiro muito animado tentasse se aproximar das damas, receberia um choque memorável. Well, of course, men in saloons became well intoxicated. Nobody just had one drink. They usually had a half-dozen drinks. And so, placing an all-female orchestra in that kind of environment, they needed some kind of protection.
O dono da taberna, Erickson, também construiu alçapões no chão. Quando um habitué se tornava inconveniente, Erickson acionava uma alavanca e o cliente caía pelo alçapão. Também se usavam alçapões para narcotizar e embarcar marujos. Sailors would be lured inside. They'd be given a few drinks and the sailor would be knocked out, either by use of knockout drops or a club over the head. And at the appropriate time, a lever would be pulled, the trap door would spring open, and he'd wake up and he'd be out in the Pacific Ocean. Eis aí um bom modo de recrutar tripulação. Quando os marinheiros estavam de licença, os bordéis promoviam sexo seguro. Havia basicamente duas maneiras de se prevenir contra doenças venéreas: abstinência e preservativos, no melhor estilo do Velho Oeste. Os primeiros preservativos eram de intestinos de carneiro, um método demorado e pouco higiênico. Você nunca me pegaria usando um troço desses. Em 1844, Charles Goodyear patenteou o método de vulcanização da borracha, tornando-a mais resistente e flexível. Essa descoberta inspirou a invenção dos preservativos de borracha. Most women were relatively powerless and had to accept what the customer wanted, which meant the customer usually chose against condoms unless they themselves were worried about transmission. That's one of the reasons why women preferred, quote, clean regulars, where they thought the men were disease-free. Graves doenças sexualmente transmissíveis, como a gonorreia, eram incontroláveis no Velho Oeste, e o tratamento, chamado de irrigação interna, deixava os homens muito apreensivos. Uma seringa de metal ou vidro injetava cloreto de chumbo na uretra para matar os germes. Imagine como esse procedimento era doloroso. Põe doloroso nisso. And the textbooks back then said most men could tolerate this without screaming. Isn't that encouraging? Os homens não eram os únicos em busca do prazer. O primeiro vibrador, chamado de manipulador, foi patenteado em 1869 e era movido a vapor. Já chega, tá bom. O manipulador era montado embaixo de uma mesa onde a paciente se deitava de bruços. O dispositivo movimentava cilindros sob uma abertura até 1.200 vezes por minuto. Diziam que o vibrador do Velho Oeste aliviava o estresse e os sintomas de histeria, porque as mulheres se sentiam eufóricas após o tratamento. As engenhocas com apelo sexual provocavam excitação e preocupação. Mas nada era tão fogoso quanto um incêndio devastador. As cidades do Velho Oeste eram verdadeiros estopins. Por isso, muitos mecanismos antifogo eram trazidos da costa leste. Por exemplo, o motor movido a vapor e puxado por cavalos. This one right here is an 1897 design. It is called the American. This particular pumper is steam-powered and it can pump 1,000 gallons of water a minute. Funcionava assim. Grossas mangueiras de borracha sugavam a água de lagos, tanques ou reservatórios. Uma fornalha de carvão alimentava o gerador de vapor, que fazia circular a água pela caldeira. Uma câmara esférica de cobre aliviava a pressão da água e evitava a vibração da mangueira, facilitando o combate ao incêndio. Válvulas de controle regulavam o volume de água liberado pelas mangueiras, alimentadas por uma carreta independente. The hoses that they used to discharge to put the fire out were made out of cotton, sewn cotton. And that was the biggest problem in the early days, was that large capabilities and large pressure supplied by the steamers would often break the hoses. So the evolution of fire hoses kept getting better and better and better throughout the century. Denver, Colorado, 19 de abril de 1863. Esta cidade montanhosa e progressista adquiriu todas as engenhocas modernas ao seu alcance.
Mas numa madrugada, um sujeito bêbado derrubou um fogão no Hotel Cherokee House. Será que os moradores possuíam o equipamento certo para salvar a cidade? Aguarde e verá. O carro de bombeiros a vapor foi uma grande invenção, pois ajudava a conter as labaredas. Na primavera de 1863, a cidade de Denver planejava adquirir tecnologia para o combate a incêndios, mas eram tão somente planos. Quando um sujeito bêbado começou um incêndio no hotel, a região do comércio, repleta de pinheiros, desapareceu em meio à fumaça. Felizmente, os habitantes da cidade tinham recursos para a reconstrução. Da próxima vez, estariam equipados com dispositivos antifogo. Mesmo com invenções fantásticas, é sabido que os habitantes do Velho Oeste precisavam de água para viver. Qualquer cidade distante de um reservatório estaria fadada ao desaparecimento. They had to have more scientific means of finding water. And one way to do that was to use windmill power. That is, to use a windmill to essentially drive a pump that could bring the water out of the ground. Um moinho era basicamente uma torre com várias hélices no topo, trabalhando em conjunto com uma roda de freio e um eixo. Um vento forte movimentava as hélices, gerando uma força propulsora no eixo central, equipado com uma série de engrenagens helicoidais e rodas dentadas. A água era bombeada para a superfície através de um cano e armazenada em grandes cisternas de madeira. Moinhos não eram os únicos mecanismos no Velho Oeste movidos pelo vento. 1860, Oskaloosa, Kansas. Sam Pepper, um sujeito ambicioso, construiu um barco sobre rodas e batizou sua escuna dos campos de Carroça Eólica. Sam Pepper was certainly a dreamer, but the difference is he actually built his dream. A carroça tinha 2,5 metros de comprimento por 90 centímetros de largura, com um fundo plano e rodas de carruagem. Um mastro de 3 metros comunicava-se com o eixo frontal partindo do fundo da carroça. Havia também uma vela grande e uma pequena, para a propulsão quando submetida a um vento tempestuoso. Two sails, one large sail for when the wind wasn't blowing very strongly and one small sail for when the wind was really roaring. It had a rudder to steer and it had a hand friction brake on one of the wheels. Em 9 de maio de 1860, Pepper e seus amigos embarcaram em um cruzeiro terrestre. Eles seguiram pela Oregon Trail a 40 km por hora. At one point, a party of Indians intercepted him and raced alongside the wind wagon, but found their horses couldn't keep up with that sailing wagon of Sam Pepper's. Sam Pepper e seus amigos velejavam alegremente por terra quando, de repente, vislumbraram um furacão ameaçador. Para não perder o controle, tinham de baixar a vela grande e erguer a menor, mas a engenhoca estava prestes a capotar. It was only 50 miles shy of Denver when a whirlwind came sweeping across the high plains and caught him. A corda da vela se rompeu, a carroça ficou a 7,5 metros do chão e se esborrachou no solo. Pepper e seus amigos sobreviveram, mas a carroça eólica ficou em frangalhos. C'est la vie. No Velho Oeste, o meio de transporte mais simples era o mais seguro. Os cowboys confiavam nos seus cavalos e também no acessório típico essencial, a sela. A quinta essência das selas no Velho Oeste era parecida com a sela espanhola do século XVI, sendo um pouco mais leve e bastante resistente. Era feita de couro de vaca a partir de um molde de madeira. O arção dianteiro servia para laçar animais e a patilha traseira garantia o equilíbrio e uma cavalgada tranquila. Havia também uma proteção que isolava o suor do cavalo e estribos, feitos de madeira curvada pelo vapor, para que os cowboys pudessem montar com mais facilidade. You can compare it to a present-day
cowboy's pickup truck because he goes everywhere in it. You know, he pulls things with it, he puts his tools in it. It is probably the most central and significant piece of technology. Atualmente, os cowboys se orgulham de habilidades como cavalgar e laçar animais. O maior desafio é conduzir seu rebanho para ser marcado com ferro em brasa. Por isso, as fazendas são equipadas com um dispositivo que é uma brasa: o ferrete. O ferreiro molda o ferrete com, bem, ferro. E como simplicidade é a alma do negócio, números e letras bastam para se criar um símbolo de identificação. Each of the ranches in the Roundup provided a crew, and these crews worked cooperatively. They gathered herds that might have as many as a dozen or more brands. The cowboys knew what these brands were, could recognize them, and were adept at calling out the brands. Then the iron men who were placing the brands on the livestock would pull the appropriate branding iron out. No Velho Oeste havia engenhocas de todo tipo e tamanho, mas na mineração as ferramentas eram monstruosas. Os mineradores usavam todo tipo de ferramentas para a exploração de minérios preciosos. Em 1859, William S. Booty descobriu ouro no deserto ao norte da Califórnia, dando início a uma verdadeira corrida do ouro. 9 minas prosperaram perto da cidade natal de Booty, que recebeu seu nome. Mas em 1881, a Standard Mill and Mine se deparou com um problema. Ao chegarem a 137 metros de profundidade, os mineradores atingiram um lençol freático que tinha de ser removido para que pudessem chegar ao minério. Para executar a tarefa, utilizaram a bomba da Cornualha. It was attached by a large cross beam that could be 30, 40 feet long to what was in effect a vacuum pump. And so each time the piston would go up, the cross beam would push the pump down, and when the piston would go down, the pump on the other end of the beam would be drawn up and create a suction and pull water up. A maior bomba tinha capacidade para 7.570 metros cúbicos de água a cada 24 horas. Nada mal para um dia de trabalho. Os lenhadores do Velho Oeste também tinham suas engenhocas gigantescas, como, por exemplo, o motor auxiliar. Era um motor a vapor de alta pressão, preso a um sistema de cabos que movimentava 5.000 toneladas de toras de sequoia em 8 horas. 4 homens operavam esse motor. Mas a tarefa mais perigosa era do encarregado da bobina. À medida que as toras eram arrastadas, ele enrolava o cabo na bobina. Não raro, um membro ficava preso no sistema e acabava decepado. Nossa! Algumas engenhocas eram mais prejudiciais do que benéficas, mas foram, na maior parte das vezes, elementos essenciais da cultura local. Whether little gadgets or progressions of gadgets and improvements helped tame the Old West, I can't say yes or no, but they certainly contributed to the comfort and making things more easy to accomplish. Gadgets by themselves had little to do with revolutionizing or taming the Wild West. However, they did make a lot of tasks simpler. But gadgets are the product of imagination, and imagination went a long way in taming the Wild West. Bem, algumas engenhocas funcionavam, outras eram ideias absurdas que nunca decolaram. Mas, graças a essas engenhocas, os habitantes do Velho Oeste transformaram a região no que ela é hoje. Um lugar muito bom para se viver. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo Tecnologia no Velho Oeste. Até a próxima. Como vão vocês? Vamos, garota. Ah!